Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: somos filhos da luz e nessa batalha espiritual eu escolho lutar ao lado de Cristo. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Talvez você possa estar se perguntando, mas que batalha espiritual é essa? Como eu posso identificar? Na verdade, nós nunca vamos poder ver com os olhos a batalha espiritual, mas nós vamos podê-la sentir com o nosso coração. Os nossos sentimentos são o campo de batalha. Então, de acordo com o que nós buscamos os nossos interesses, a forma que nós pensamos e colocamos nossas esperanças nas coisas, essa batalha espiritual ela pode ser sentida. Então, quanto mais nós vivemos baseado na carne, mais nós iremos sofrer as consequências dessa batalha. Hoje nós temos uma doença que ela é diagnosticada como depressão. Se a gente fosse olhar a depressão, a pessoa ela não tem vontade de viver. O tempo todo, tudo que ela sente é tristeza, desânimo, não tem vontade de nada. É como se a vida ela tivesse perdido o interesse. Já tanto faz, já pouco importa. Então, por que será que algumas pessoas desenvolvem essa doença? Será que nós podemos escolher aquilo que nós vamos sentir? Ou será que você pode escolher o que você vai pensar? Tem coisa que você pensa e você não gostaria de pensar, mas o que você pode fazer? Dizer não pensa? Fazer algum esforço, alguma coisa? Não tem. Da mesma forma que nós saímos fora de casa e está um dia frio, não existe o que nós podemos pensar para tirar aquele frio de dentro de nós. Então nós sentimos o ambiente, nós sentimos o espírito que está perto. E a batalha ela começa nesse instante. Quando você define que espírito que você vai permitir estar perto de você. Se você só fica prestando atenção na sua vida e não presta atenção nos teus sentimentos, que espírito que você acha que vai estar perto de você? Você acha que vai ser os espíritos que são bons, são ruins ou são espíritos bons? O espírito bom só existe um só, é o Espírito Santo. Os espíritos ruins têm de diversos tipos, tem a gosto do freguês. Então, quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós reconhecemos que existe um Deus que nós precisamos conversar e nos relacionar, quando nós abrimos a palavra de Deus, quando nós estamos ouvindo louvores e louvando ao Senhor, quando nós estamos dentro de uma igreja, todas essas coisas demonstram que nós estamos gastando o nosso tempo buscando a presença de Deus. Mas quando eu vivo só a minha vida, buscando os meus interesses, essa batalha, ela já está perdida. Porque não existe muito que você possa fazer. Sem luz, a escuridão, ela nunca deixa de existir. E nós somos filhos da luz. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Mas Deus, ele permite que você escolha se quer ou não estar ao seu lado. Isso não faz com que você deixe de ser filho. Só faz com que você tenha escolhas diferentes. E cada vez que nós buscamos os nossos sonhos, os nossos interesses e aquilo que nós achamos que é necessário para a nossa vida, nós já perdemos essa batalha. Porque aqueles que estão lutando ao lado de Cristo não estão buscando a sua própria glória ou a sua própria fama. Elas estão buscando fazer aquilo com que Deus ensina. Elas estão vivendo influenciadas pelo Espírito Santo, não buscando seus próprios interesses, mas buscando a glória e a honra de Deus e que o Senhor ele possa ser conhecido entre todas as pessoas. Se a gente vai lá em 2 Coríntios 10, versículo 3 a 5, a palavra do Senhor ela diz assim: é claro que somos humanos, mas
não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas e também todo o orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todos os pensamentos humanos e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Então Paulo, nessa carta aos Coríntios, ele está dando um pouco do discernimento dessa batalha espiritual que a gente estava conversando. Então a primeira coisa que nós constatamos é o quê? É claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. Se você parar para pensar, por que as pessoas lutam ou por que as pessoas elas brigam? Porque elas querem conquistar alguma coisa que não é delas, ou elas querem garantir algum tipo de coisa. Então os motivos humanos, eles são sempre pessoais. Quando você entra numa batalha que ela é humana, ele está querendo conquistar algo, ele está querendo fazer algo. Quando nós entramos numa batalha espiritual, aquilo que nós conquistamos não fica para a nossa vida. Aquilo que nós conquistamos, entre aspas, nós não, porque é Deus que nos permite, acaba se tornando a glória de Deus, acaba se tornando como se Deus tivesse feito. Então você sempre precisa parar para pensar, aonde está a minha esperança? Aonde está o meu interesse? As coisas que eu faço é por quê? Eu estou frequentando a igreja, é por quê? É para você ficar perto de Deus, para que você possa se capacitar, para que quando você sair da igreja outras pessoas possam conhecer o Senhor? Ou você está indo na igreja buscar alguma coisa? Quais são as suas intenções? Quando você lê a palavra de Deus, você lê por quê? Porque você quer conhecer esse mundo espiritual, você quer conhecer as palavras de Jesus, você quer sentir mais perto dele, porque você sabe que essa é a história de tudo que aconteceu com as pessoas que acreditaram em Deus e você quer fazer parte dessa história, ou você está lendo por vaidade? Porque você quer saber os versículos da Bíblia, quer saber as coisas, porque quando alguém falar você vai ficar citando o lugar que está. Então a nossa intenção demonstra a razão do que tem dentro do nosso coração. E quando não existe razão nesse mundo, com certeza a nossa luta é do jeito certo, porque a nossa esperança está no lugar certo e o nosso comportamento também. Então nós sabemos que não são contra os seres humanos que nós estamos lutando. Não são contra as pessoas. As pessoas, elas estão sendo influenciadas pelo Espírito. Assim como nós no passado já vivemos ao lado e servindo todo o mal que existe nesse mundo, hoje nós tentamos ficar ao lado de Deus e usar as armas que Ele nos dá para lutar. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir todas as fortalezas. E que armas são essas? A palavra de Deus é a maior arma que a gente tem, porque é através dela que tudo começa. É através dela que a nossa fé aumenta, é através dela que nós temos o discernimento espiritual quando Jesus se revela. É através da palavra de Deus que nós mostramos para Deus que nós estamos interessados na sua presença. É através da palavra de Deus que todas essas cadeias de pensamentos, porque quando a gente se isola naquilo que a gente acredita, quando a gente não se abre por uma nova ideia. Vou dar um exemplo disso que vai ficar bem fácil de vocês entenderem. Vamos imaginar que alguém fez alguma coisa para você e essa pessoa ela te magoou, ela te decepcionou, ela te traiu. Nossa, ela fez coisas que você nunca esperava. E aí Deus ele vem e fala assim, olha, você vai ter que perdoar essa pessoa. Não, eu não vou perdoar. Então nisso nós nos fechamos a um ponto. Nós achamos que essa pessoa ela merece castigo, ela precisa pagar pelo mal que ela fez. Aqui nós estamos lutando como? Onde está a razão?
Se eu não perdoar essa pessoa, eu estou buscando os meus próprios interesses. Se eu perdoar essa pessoa, eu estou colocando os interesses de Deus em primeiro lugar. Se eu perdoar essa pessoa, a glória fica na onde? Fica na minha bondade ou eu estou fazendo porque assim Deus o permite? E assim nós começamos a entender como é feita essa batalha. Porque enquanto você não perdoar essa pessoa, esse sentimento ruim, ele vai continuar permanecendo dentro de você. E isso é fato. Quanto mais mágoa nós temos nas pessoas, mais o nosso coração dói. Quanto mais nós somos obcecados por alguma coisa, mais perturbado nós ficamos. Mas a partir do momento que nós fazemos da forma que Jesus nos ensina, e nós só conseguimos perdoar, não é porque nós somos melhores que os outros, mas porque o Espírito Santo, assim, nos conduz a fazer e nos capacita. Então essas são as armas que nós usamos. Então quando nós destruímos as fortalezas, é justamente isso. Nós saímos desse pensamento onde eu não posso perdoar porque o que os outros vão pensar, ou eu devo perdoar porque assim Deus se alegra comigo. Nessa vida você quer agradar quem? Deus ou as pessoas? As pessoas, no primeiro instante que você não servir para elas vão te abandonar. Você fica tranquilo. Deus não. Deus, ele sempre vai estar lá com você. Só que a partir do momento que ele capacita, ele também orienta. Então não pensa que é fazendo tudo do teu jeito que você vai conseguir que Deus ele participe da sua vida. Mas a participação dele vai vir quando nós fazemos do jeito que ele ensina. E assim destruímos ideias falsas e também todo orgulho que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. O que é a nossa prisão? São as nossas ideias. Quando você não se abre a aceitar aquilo que Deus diz, Deus está dizendo, olha, imagens não. Idolatria não. O caminho sou eu. Ame eu sobre todas as coisas. O que ele está dizendo? São ideias. Se você não consegue abrir mão das falsas ideias por amor ao Senhor, tem algum problema. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, nós não lemos tentando dizer se aquilo é a verdade ou não. Nós sabemos que aquilo é a verdade. Deus não precisa provar nada para a gente. Nós que precisamos provar para Deus através do nosso comportamento que nós o aceitamos. Então, quando nós recebemos as armas espirituais de Deus, diga-se de passagem que essas armas são poderosas, o que essas armas vão fazer? Primeiramente, destruir as nossas ideias, destruir a nossa imaginação. Você quer continuar vivendo aquela vida de sofrimento? Você continua fazendo as mesmas coisas que você faz, você não precisa fazer nada. Continua achando que quando você encontrar a pessoa certa, tudo vai dar certo. Continua achando que o problema é a falta de dinheiro. Continua achando que o problema são as pessoas. Continua achando que se alguma coisa tivesse acontecido diferente, tudo seria diferente. Que o teu sucesso não é que o sucesso que você não tem não é pelas coisas que você fez, mas pelas oportunidades que você não teve. O nosso fracasso ele já começa quando Deus não participa da nossa vida. Então não adianta, não tem o que a gente possa fazer diferente. E Deus ele vem destruindo essas falsas ideias. E também todo o orgulho humano. Quando você recebe algo, você recebe porque foi Deus que te deu ou porque você fez? O teu salário, você recebe por quê? As coisas que você tem recebido na tua vida são por quê? Foi você que terminou a faculdade? Foi você que fez ou foi Deus que te deu? Deus que permitiu? O orgulho é justamente aquilo que não permite que nós conseguimos enxergar o papel de Deus na nossa vida. E quando as armas espirituais elas estão no lugar certo, elas começam a destruir todas essas coisas. E nós colocamos a glória no Senhor. Nós tiramos o orgulho de nós. Nós nos colocamos na posição de servo, pessoa que serve. Nós não queremos uma posição de destaque. Às vezes eu respondo um versículo, alguma coisa, e a pessoa não me conhece,
E ela olha para mim e acha que eu sou um pastor. Eu não sou um pastor. Nem quero ser pastor. Nem quero cargo dentro de igreja. Nem quero nada. Para mim, ser servo está sendo o suficiente. Só de eu poder participar da obra de Deus, de eu poder estar na presença de Deus, isso para mim já é a maior bênção e alegria. Porque de resto, o que é? É vaidade. Ah, eu sou o bispo da igreja, eu não sou nada. Nossa, eu sou um miserável, eu sou um desgraçado. Eu sou o publicano que ora lá na frente do altar que não consegue nem olhar para Deus. Eu sou esse. Eu não sou aquele que grita, aquele que berra. Se tivesse uma igreja cheia de mim lá dentro, nossa, vocês iam achar que era a igreja mais apática do mundo. Porque eu acho que a nossa fé, ela não tem que ser um espetáculo. A nossa fé, ela é demonstrada no comportamento. É no dia a dia, é no olhar. É quando você se importa com aquele que ninguém mais se importa. E não porque esses são da sua família, mas porque esses são filhos de Deus. Porque esses são pessoas que Deus escolheu. E você olha que essa pessoa ela está oprimida pela palavra, pelas palavras que ela tem, pelo comportamento, pela forma de pensar. Você sabe que esses pensamentos eles precisam ser destruídos. Se você tem algo que você pensa e isso acaba dominando a sua vida, você precisa destruir esses pensamentos e é através da palavra de Deus. É conhecendo a verdade, não é por esforço próprio. Isso são coisas que espiritualmente nós fazemos. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Então por que o nosso pensamento ele acaba sendo dominado? Porque eles obedecem a Cristo. E por que eles obedecem? Porque Jesus está perto. Para mim poder obedecer alguma coisa eu preciso conhecer. Eu preciso ouvir, eu preciso ser dito. Alguma coisa tem que ser dita. Como é que eu posso obedecer alguma coisa que eu não sei? Então olha como de novo volta tudo na palavra de Deus e volta lá em Jesus. Eu não sei o que você tem passado, mas eu sei que se você tem sofrido, com certeza é porque a tua esperança ela está no lugar errado. Você tem acreditado nas coisas erradas. E aí Deus ele vai e nos ensina também a como nós podemos nos capacitar para participar dessa batalha espiritual, porque todo mundo está participando. Alguns estão lutando, tentando despertar outras pessoas, destruir o pensamento, entre aspas, de outras pessoas, para que elas possam conhecer a verdade, e outros estão ali entregues. Se a gente vai lá em Efésios 6, versículo 11 a 13, a palavra do Senhor ela diz assim: vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades, os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhe dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Então Paulo está conversando com os Efésios, né, nessa carta aos Efésios, e ele está também falando para eles e orientando sobre a batalha espiritual. Vistam-se com toda a armadura que quem dá? Deus dá. Ah, mas se eu tacar sal grosso, será que não dá? Ah, eu vou colocar um escapulário, uma correntinha no pescoço, eu vou acender uma vela, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Nós não temos umas maluquices de simpatia? Ah, é galinho de arruda, é galho não sei o quê, e você tá lá com aquela loucura, né? A loucura. A maluquice começa nisso. Como que nós podemos resistir? O que nós temos que fazer? Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a você. E essa armadura, ela é construída através da nossa fé, através da nossa obediência, através da presença do Espírito Santo na nossa vida, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Então o mal, o tempo inteiro, ele vai colocar alguma coisa no nosso caminho. O
tempo que eu participei na igreja, uma coisa que eu percebia muito é que o mal, ele sempre vai usar, às vezes, daqueles que são deles, que são pessoas, e vai usar do nosso interesse. Então você via que o irmão, ele estava lá dentro da igreja, frequentando, participando, até ele encontrar um relacionamento. E esse relacionamento pegou, tirou ele dentro da igreja, e a pessoa achou que ela ia encontrar um amor. Nossa Senhora! E o que aconteceu com a vida dessa pessoa? Além dela se desviar da igreja, essa pessoa dominou a vida dela, destruiu a vida dela e acabou com tudo. Então, aquela ânsia de encontrar as coisas sem examinar o que é essa coisa que nós encontramos, acaba destruindo tudo. Eu não tenho que ter pressa em me relacionar, porque eu quero ficar caindo nas armadilhas do diabo. Quantas pessoas você já se relacionou? Quantas feridas você já não teve por esse mesmo motivo? Quantas frustrações? Não adianta, amor sem Deus não é amor, não tem jeito. Não tem jeito, nós estamos numa batalha espiritual. Você estava com a tua armadura? Você estava pronto? Você estava preparado? A outra pessoa também tinha alguma armadura ou não? Então não adianta. Por que o mal ele entra dentro de uma casa? Por que já parou para se pensar que fala ao que Deus uniu, o homem não separa? Ué, mas por que tem divórcio? O homem não separa, mas o mundo espiritual, com certeza. Com certeza. Porque se você está enfrentando essa batalha espiritual na carne, já perdeu. Na carne não existe o perdão, não existe nada. Então é fácil entender aonde está o problema das coisas. Porque as nossas expectativas são muito boas, mas na prática nós não conseguimos fazer nada que nós esperamos. Pois não estamos lutando contra seres humanos. Ah, mas o fulano é isso, o fulano não presta, o fulano é tranqueiro. O fulano é a encarnação do demônio, é isso, é o diabo. E não pensa que quando nós falamos isso, nós estamos trazendo o pior espírito. São um monte, tem para todo mundo. O diabo está encarnado cada vez que uma pessoa xinga, cada vez que ela inveja, cada vez que ela é egoísta, cada vez que ela pratica algo que Deus não ensina. É o próprio mal. Assim como nós, quando nós fazemos algo bom, é o próprio Deus. Não tem, a batalha é justamente essa. E Deus está dizendo, não são as pessoas. Se essa pessoa ela tiver comigo, o comportamento vai mudar, mas ela não está. Por que nós anunciamos a mensagem de Deus? Para que as pessoas estejam com Jesus, para que nós possamos viver num ambiente minimamente bom. Então, já que não é contra seres humanos, mas contra quem nós estamos lutando? Contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Então, olha como existe uma organização de cargos, de poderes e de coisas que todos têm autoridade para que o mal ele seja estabelecido de baixo para cima. E nós temos que trabalhar na base das coisas. Onde está a tua esperança? Você está esperando que alguém chegue e que esse cara vai mudar a tua vida? Que se a gente colocar XYZ vai mudar tudo? Não vai. Se não forem pessoas inspiradas por Deus, não vai mudar nada. Muda tudo para não mudar nada. Nós precisamos enxergar Cristo nas pessoas. Se não for possível enxergar, nós vamos continuar sofrendo do mesmo jeito e não adianta. Não adianta, você esquece. Você esquece. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhe dá. Quem dá a armadura? Deus lhe dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes e de pé. O inimigo vai atacar? Vai. Com que frequência? O tempo todo. Ah, mas eu vesti a minha armadura de Deus. E aí? E aí eu vou continuar lutando. E eu vou continuar firme. E eu não vou recuar. O poder que Deus nos dá por estar unidos com Ele não é poder de covardia. Nós continuaremos lutando, nós continuaremos fazendo. Não é porque uma pessoa ela vem nos rotular. E eu vejo que às vezes esse é um questionamento, né? Por que alguns se levantam e vêm
criticar, não ajuda e não sei o quê. É justamente por isso. Enquanto eu, pelo menos, posso falar por mim, eu fico tentando destruir os pensamentos falsos, as coisas que não são de Deus, e as pessoas muitas vezes estão lá presas dentro da fortaleza de si e não conseguem aceitar a mensagem verdadeira. Eu estou tranquilo, eu estou fazendo aquilo que Deus coloca no meu coração, eu estou fazendo aquilo que o meu propósito me pediu para fazer. Estou defendendo a palavra de Deus, não estou buscando os meus interesses, não estou buscando recursos, não estou buscando nada desse mundo. Porque a recompensa ela vem de Deus. Não é porque nós buscamos, entre aspas, aquilo que vai ficar nesse mundo. Mas Deus dá sempre o melhor. Deus é bom, Deus é o amor, Deus nos ama. E não adianta a gente querer ficar achando que são as pessoas. Se você trocar a pessoa que está com você, não vai mudar nada. Se a outra pessoa não tiver Deus, não vai mudar nada. Se a outra pessoa não tiver o comportamento de Cristo, não vai mudar nada. Não acha que a vaidade dos teus sonhos, que isso ou que aquilo, não é tão simples como a gente imagina. Você pode sim falar, eu quero casar, eu quero fazer. Pode fazer. Depois não reclama se separar. Depois não reclama se não der certo. Porque eu tenho falado insistentemente, tenho tentado dizer para as pessoas o que é a verdade, quem é a verdade e como encontrar a verdade. Tenho sido por muitas vezes uma voz solitária, porque eu sei que muitos ajudam a divulgar e a fazer, mas nós não somos ninguém, Nós pegamos muito pouco as pessoas. E as pessoas sofrem por falta de conhecimento, por falta de Cristo, por nessa batalha espiritual não ter uma armadura. Então cada vez que uma pessoa fala alguma coisa, ela se machuca, ela chora. Nós não, podemos ouvir o que for, nós vamos continuar de pé. Não vai ser Satanás que vai dizer o que eu vou sentir ou não. É Jesus que está dentro do meu coração. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o seu coração, tocar a sua vida, que você possa revestir a sua armadura de Deus. Lembra sempre que não é contra as pessoas que nós estamos lutando, é contra os poderes, é contra aquilo que está espalhado no ar, é contra a escuridão, é contra as trevas. E isso não vai ter gratidão, não vai ter reconhecimento, não vai ter nada, porque nós estamos lutando de lado diferente. Mas se essa pessoa, ela se arrepender dos seus maus caminhos e ela entregar a sua vida a Jesus Cristo, pode ter certeza que aquele que antes era um inimigo vai estar lutando do seu lado como um amigo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.